lá no século IV a.C. Ele achava que os escravos podiam ser substituídos por máquinas, e essas máquinas elas poderiam fazer o seu trabalho. Depois começou um certo tempo, né, no Renascimento, Leonardo da Vinci, grande conhecido aqui nessa parte de inovação de criações, ele tinha alguns equipamentos disso que ele fazia com que houvesse um movimento programado, né? Ele criou, por exemplo, uma espécie de um elemento de lá, que era um leão que representava ele, dando flores para um rei, e isso era todo automatizado. Ele fez também o que é considerado o primeiro robô, mas nada de inteligente, né? Tudo obedecendo a alguns comandos. Então, aí foi passando o tempo, no século XVII, XVIII já criaram aquelas maquininhas de música que tinham uma programação que ia tocando a música com o tempo. Tinha um pato que fazia uns movimentos também meio estranhos, todos eles automatizados, mas claro que era o maior espanto na época, né? E aí vem a coisa mais séria, realmente, na Guerra Mundial, um cidadão chamado Alan Turing, que ele inicialmente trabalhou muito na parte de contra-espionagem para descobrir códigos da Segunda Guerra Mundial, né? E ele decifrou o Enigma, que era exatamente como os alemães eles mandavam esses códigos de ataque, de como eles estavam fazendo a guerra. E aí, com a máquina que decifrava o Enigma, se conseguiu todo esse segredo. Mas ele não ficou nisso, ele é conhecido como praticamente a primeira pessoa a criar um computador, a ter aquela ideia de fazer uma programação para mais adiante esse computador poder funcionar de acordo com o que era programado. E mais ainda, ele criou essa ideia de que o computador um dia podia fazer um trabalho semelhante ao ser humano, né? E aí, mais adiante um pouquinho, teve outro cientista chamado McCarthy, criou a expressão realmente inteligência artificial, e teve congressos, primeiro laboratório de inteligência Isso em que artificial, ano, mais ou menos, professor? Isso em na década de 1950? 1950, por aí. Por aí. Em 66, teve o primeiro chatbot já, que era o Elisa, mas bem distante do que a gente vê hoje, né? Era aquelas respostas curtas, onde praticamente a conversa era monossilábica. E depois veio, mais ou menos 90 e pouco, foi construído um grande computador que desafiou Garry Kasparov, que era um grande campeão de xadrez. No primeiro momento, ele até ganhou, mas na revanche, o Deep Blue, que era o computador, ele saiu ganhando, né? Então, a gente vê que isso já vem há algum tempo, essa inteligência artificial. E a gente já usa a inteligência artificial na nossa vida há muito tempo, sem comentar. A partir do momento que a gente entrava no carro e usava o Waze, aquilo é inteligência artificial. O próprio sistema de busca de Google, Bing, são sistemas de inteligência artificial, né? Quando a gente entra no site, quando a gente entra em alguma coisa na internet, daqui a pouco começam os convites a conhecer outras coisas parecidas, também é o uso de inteligência artificial, mas começou mesmo a se falar muito a partir de novembro do ano passado com o lançamento do ChatGPT.